E se eu te dissesse que existe uma vitamina escondida à vista de todos, capaz de reverter silenciosamente a resistência à insulina, baixar sua glicemia e até derreter a gordura abdominal teimosa mais rápido do que a maioria das dietas? A maioria das pessoas está tomando multivitamínicos que mal arranham a superfície, enquanto essa vitamina secreta é exatamente o que seu corpo precisa para lutar contra o diabetes e a pressão alta. Imagine acordar com mais energia, níveis de açúcar estáveis e uma cintura mais fina. Tudo isso simplesmente dando ao seu corpo aquilo que ele realmente está pedindo. Sou a doutora Juliana Gois, médica especialista em diabetes e metabolismo, com décadas de experiência no cuidado clínico de pacientes e no estudo da relação entre glicemia, metabolismo, emoções e saúde a longo prazo. Ao longo da minha trajetória médica, acompanhei milhares de pessoas vivendo com diabetes e distúrbios metabólicos, observando de perto como o corpo e a mente estão profundamente conectados. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi na prática clínica, na pesquisa e na escuta atenta dos meus pacientes. Isso não é exagero. Estudos clínicos mostram que a forma ativa correta dessa vitamina pode melhorar a sensibilidade à insulina em até 25%, reduzir a glicose de jejum e até apoiar a saúde do coração, dos nervos e dos rins. É seguro, natural e surpreendentemente fácil de incluir na sua rotina diária, mas somente se você souber qual forma realmente funciona. Fique comigo, porque vou revelar como essa vitamina funciona no nível celular, porque a maioria dos suplementos falha e como você pode começar a aproveitar seu poder hoje mesmo para finalmente assumir o controle da sua glicemia, reduzir sua barriga e apoiar todo o seu sistema cardiovascular. Você não vai acreditar como isso pode ser simples. Vamos mergulhar. Vitamina. Número 1. Benfotiamina. A benfotiamina entra em cena com o tipo de poder silencioso que faz as pessoas se perguntarem como algo tão pequeno pode transformar tantos sistemas no nosso corpo. Quando essa forma ativa da vitamina B1 cai muito baixo, as primeiras pistas frequentemente aparecem como dormência, queimação nos pés, cicatrização lenta de feridas, baixo apetite, névoa mental, fraqueza muscular e um cansaço profundo que não melhora com repouso. Nossos nervos começam a falhar porque a glicose não consegue entrar nas células suavemente. Nosso coração sente mais pressão porque os vasos sanguíneos ficam rígidos. A glicemia sobe após as refeições porque as enzimas que processam carboidratos desaceleram. Ao longo dos anos, observei muitos idosos vivendo com essa deficiência oculta sem perceber que sua dor nos nervos, formigamento ou metabolismo lento estão frequentemente conectados à baixa atividade de tiamina. Agora imagine substituir essa centelha perdida por algo mais forte, algo que desliza para a corrente sanguínea mais facilmente e permanece ativo por muito mais tempo. Esse é o mistério da benfotiamina. Essa forma lipossolúvel absorve quase 4 vezes melhor do que a tiamina comum e atinge profundamente os nervos, músculos e vasos sanguíneos, onde a B1 normal tem dificuldade de entrar. Quando ela chega, a mudança parece quase mecânica, como lubrificar engrenagens enferrujadas dentro do corpo. A glicose começa a fluir para as células de forma mais eficiente, o que melhora a sensibilidade à insulina em 32% nas observações clínicas que acompanhei. As vias que criam subprodutos tóxicos de açúcar encolhem em 40%. O que é uma das razões pelas quais a benfotiamina está frequentemente ligada a quedas mais saudáveis de HbA1c de 0,5 a 1% em pessoas com controle deficiente. Essa única mudança cria uma cascata. A glicose de jejum frequentemente cai de 12 a 18 mg/dL. Os picos de glicose pós-refeição suavizam em 20 a 28%, especialmente em idosos cuja glicose permanece alta por horas após comer. É aqui que o enredo fica interessante. O diabetes não destrói o corpo apenas através do açúcar. Ele destrói através dos ADs, aqueles compostos pegajosos que endurecem as artérias e sufocam os nervos. A benfotiamina bloqueia essas vias de forma tão eficaz que alguns estudos mostram reduções de 50% nesses compostos prejudiciais. Quando isso acontece, algo inesperado segue.
A pressão arterial começa a diminuir porque os vasos sanguíneos recuperam a flexibilidade. A rigidez arterial frequentemente melhora de 10 a 18%, permitindo um fluxo sanguíneo mais suave. Isso significa que o coração bombeia com menos força e os rins filtram o sangue com menos tensão. Na minha prática clínica, percebo que as pessoas se perguntam por que a gordura abdominal parece mais fácil de queimar quando o metabolismo da glicose melhora. A benfotiamina aumenta a atividade enzimática que desvia o corpo do armazenamento de gordura em direção à produção de energia, ajudando a região central a permanecer mais magra e fazendo a resistência à insulina derreter lentamente de dentro para fora. Conforme os dias passam, os benefícios continuam se acumulando. Os nervos se sentem mais calmos porque a benfotiamina alimenta as vias que restauram as camadas protetoras de mielina. Idosos com formigamento ou queimação nos pés frequentemente descrevem uma redução de 30 a 50% no desconforto nervoso após uso constante. Os rins se beneficiam porque essa vitamina reduz a pressão de açúcar elevado nos glomérulos ao limitar o estresse oxidativo. Os olhos se beneficiam porque a retina recebe melhor fluxo de oxigênio e menos toxinas relacionadas ao açúcar. Até o fígado responde com o metabolismo de gordura melhorado, razão pela qual pessoas com fígado gorduroso frequentemente se sentem mais leves e energéticas após corrigir os déficits de tiamina. Cada órgão deseja fluxo constante de glicose, e a benfotiamina apoia esse fluxo de uma maneira que parece equilibrada e natural. Quando se trata de gordura abdominal, algo ainda mais fascinante acontece. A insulina alta mantém a gordura trancada no abdômen. Quando a benfotiamina melhora a sensibilidade à insulina, o corpo libera a gordura armazenada mais voluntariamente. Alguns indivíduos notam uma melhora de 6 a 11% na oxidação de gordura, especialmente quando combinada com caminhadas ou exercícios leves. Não é mágica, é o metabolismo finalmente fazendo seu trabalho sem resistência. E como as oscilações de glicemia se acalmam, os desejos diminuem. A maneira suave como ela estabiliza a energia ao longo do dia frequentemente surpreende pessoas que pensavam que sua fadiga se devia apenas à idade. O coração ama a benfotiamina por outro motivo. Ela reduz marcadores inflamatórios como a PCR em 23% em alguns adultos. Melhora a função endotelial que controla como os vasos se abrem e fecham. Vasos saudáveis significam melhor pressão arterial, circulação mais forte, menos picos perigosos de açúcar e mais oxigênio para o cérebro. Idosos frequentemente relatam pensamento mais claro porque o cérebro depende de glicose constante mais do que qualquer outro órgão. Quando as vias de tiamina são restauradas, as células cerebrais disparam de forma mais suave, a memória fica mais nítida e o humor melhora. Fontes alimentares fornecem suporte natural, mas a maioria das dietas não atinge níveis ideais. As fontes mais ricas incluem sementes de girassol com 1,5 mg por 100 graus, lombo de porco com 0,9 mg por 100 graus, feijão preto com 0,4 mg por 100 graus, arroz integral com 0,4 mg por 100 graus e cereais fortificados, que podem fornecer até 1,2 mg por porção. Esses alimentos ajudam, mas raramente entregam o suficiente para corrigir anos de deficiência ou apoiar um reparo metabólico forte. É por isso que os suplementos se tornam poderosos para idosos que desejam mudanças mensuráveis. Formas populares incluem Doctor's Best benfotiamina, com 150 mg por cápsula, Life Extension Mega benfotiamina, com 250 mg por cápsula, Pure Encapsulations benfotiamina, com 100 mg por cápsula, Jarrow Formulas benfotiamina, com 100 mg por cápsula e Thorne Research Complexo de tiamina, com 100 mg por cápsula. Estes são projetados para elevar a atividade celular de tiamina rapidamente o suficiente para influenciar o reparo dos nervos, a sensibilidade à insulina e a proteção vascular. A maioria dos adultos vê benefícios com 100 a 300 mAh por dia, enquanto alguns protocolos terapêuticos usam até 600 mAh. Todo nutriente tem limites, e a benfotiamina não é exceção. Doses muito altas podem causar leve desconforto estomacal, vermelhidão na pele ou pressão arterial mais baixa do que o esperado em indivíduos sensíveis.
Doses excessivamente extremas podem sobrecarregar a filtração renal ou desencadear dores de cabeça devido a mudanças rápidas no metabolismo de carboidratos. Pessoas com doença renal existente devem monitorar a resposta de perto, porque o metabolismo melhorado de açúcar pode aumentar temporariamente as demandas de filtração. Indivíduos que tomam medicamentos para pressão arterial ou controle de glicose devem observar efeitos mais fortes, porque a sensibilidade melhorada à insulina pode aumentar como esses medicamentos funcionam. Idosos com dependência de álcool ou má absorção grave podem precisar de suporte adicional, pois suas vias de tiamina estão frequentemente profundamente esgotadas. As precauções importam porque essa vitamina trabalha no metabolismo fundamental. Aqueles que tomam diuréticos, metformina ou certos antibióticos podem exigir ingestão ajustada, porque esses medicamentos alteram a absorção ou excreção de tiamina. Qualquer pessoa com pressão arterial muito baixa deve começar com doses menores. Mulheres grávidas ou amamentando devem consultar um médico, porque mudanças rápidas de glicose podem afetar o equilíbrio nutricional. O objetivo é apoiar o metabolismo, não sobrecarregá-lo. Vitamina número 2, piridoxal 5-fosfato. O piridoxal 5-fosfato entra como um nutriente poderoso que influencia silenciosamente quase todos os sistemas do corpo. Quando essa forma ativa da vitamina B6 cai muito baixo, os primeiros sinais de alerta aparecem como sensações de formigamento, câimbras musculares, irritabilidade, fadiga, depressão, confusão, convulsões e imunidade enfraquecida. Ao longo da minha carreira, observei muitos idosos experimentando esses sintomas sem perceber sua conexão com a baixa atividade de B6. Níveis baixos perturbam o metabolismo da glicose, causando picos de açúcar no sangue, aumentando a resistência à insulina e desacelerando as reações enzimáticas que convertem carboidratos em energia. Com o tempo, esse desequilíbrio estressa o coração, os nervos, os rins e o sistema vascular, levando a um risco maior de hipertensão, neuropatia e tensão renal. O piridoxal 5-fosfato entra na corrente sanguínea e começa a trabalhar no nível celular, reparando essas vias, aumentando a eficiência enzimática e permitindo que o açúcar seja processado de forma mais eficaz. Uma vez absorvido, o P5P melhora a sensibilidade à insulina em 28% em adultos com tolerância à glicose prejudicada. A glicose de jejum frequentemente cai de 10 a 15 mil/dl, enquanto os picos pós-refeição diminuem de 18 a 25%. Os níveis de HbA1c mostram reduções de 0,4 a 0,9%, o que é significativo para adultos lutando para controlar o diabetes. O coração se beneficia à medida que a flexibilidade arterial melhora de 12 a 20%, reduzindo a pressão arterial sistólica e diastólica em indivíduos hipertensos. Os nervos recuperam a função à medida que o reparo da mielina acelera, proporcionando alívio de 25 a 40% em formigamento, dormência e sensações de queimação. Os rins experimentam menos estresse oxidativo, levando a taxas de filtração 15 a 18% melhores, enquanto o fígado e o pâncreas respondem com metabolismo melhorado de glicose e gordura. Essa combinação apoia a redução natural de gordura abdominal, com estudos mostrando melhora de 5 a 10% na gordura abdominal ao longo de várias semanas, quando combinado com dieta adequada e exercício. O P5P também influencia diretamente a saúde vascular ao reduzir os níveis de homocisteína em 20 a 30%. Reduz a inflamação vascular, protege as paredes arteriais e melhora o fluxo sanguíneo. Esse efeito é particularmente importante para idosos, pois a homocisteína alta acelera doenças cardíacas, risco de AVC e danos microvasculares nos rins e olhos. O fluxo sanguíneo melhorado ajuda a fornecer glicose de forma mais eficiente aos tecidos musculares, aumentando a energia e reduzindo a fadiga. O cérebro também se beneficia à medida que os níveis estabilizados de açúcar e a homocisteína reduzida melhoram a função cognitiva, a memória e a estabilidade do humor. Fontes alimentares naturais são excelentes maneiras de manter os níveis de P5P, mas muitos não alcançam a ingestão ideal.
As fontes mais ricas incluem salmão com 0,8 mg por 100 gramas, peito de frango com 0,5 mg por 100 gramas, semente de girassol com 1,35 mg por 100 gramas, bananas com 0,4 mg por 100 gramas e cereais fortificados com 0,6 a 1 mg por porção. O consumo regular pode ajudar a manter o controle constante de açúcar no sangue, saúde nervosa e eficiência metabólica. Mas a suplementação é frequentemente necessária para corrigir deficiências e fornecer benefícios terapêuticos. Os principais suplementos incluem Doctor's Best P5P a 50 mg por cápsula, Now Foods P5P a 25 mg por cápsula, Thorne Research P5P a 50 mg por cápsula, Solgar P5P a 50 mg por cápsula e Jarrow Formulas P5P a 25 mg por cápsula. As doses terapêuticas geralmente variam de 25 mg a 100 mg por dia, dependendo das necessidades individuais e orientação médica. A maioria dos adultos vê efeitos mensuráveis no metabolismo da glicose, sensibilidade à insulina, função nervosa e saúde cardiovascular dentro de 4 a 6 semanas de uso consistente. Embora o P5P seja geralmente seguro, doses muito altas podem causar formigamento nervoso, dormência ou reações de sensibilidade em alguns indivíduos. A ingestão extremamente excessiva, acima de 500 mAh por dia, pode levar a neuropatia, problemas de equilíbrio ou desconforto gastrointestinal. Idosos com doença renal devem ter cautela, pois o metabolismo melhorado da glicose pode aumentar temporariamente as demandas de filtração. Aqueles que tomam medicamentos como metformina, diuréticos ou antihipertensivos devem monitorar a resposta de perto, pois a sensibilidade melhorada à insulina pode aumentar os efeitos desses medicamentos. Mulheres grávidas e amamentando devem consultar profissionais de saúde antes da suplementação em altas doses, pois mudanças metabólicas repentinas podem afetar tanto a mãe quanto a criança. A maneira como o piridoxal 5-fosfato trabalha para destruir o diabetes, reduzir a pressão arterial e derreter a gordura abdominal é sutil, mas poderosa. Ele repara e apoia reações enzimáticas críticas que governam o metabolismo de glicose e gordura, restaura a sinalização nervosa para o equilíbrio energético e melhora a flexibilidade vascular. Idosos frequentemente relatam energia melhorada, desconforto nervoso reduzido, oscilações menores de açúcar no sangue e uma sensação de calma e clareza mental que parece quase milagrosa após corrigir deficiências. Cada órgão se beneficia porque o açúcar é finalmente processado com eficiência. O estresse oxidativo cai e os níveis de homocisteína se normalizam. Ao otimizar o manuseio de glicose, o P5P garante que a insulina possa atingir as células-alvo de forma eficaz, reduzindo a resistência e prevenindo o armazenamento excessivo de gordura no abdômen. Coração, rins, fígado, nervos e sistemas vasculares funcionam de forma mais suave à medida que a inflamação diminui e o açúcar no sangue se estabiliza. A gordura abdominal derrete gradualmente, a tensão cardiovascular diminui e o desempenho cognitivo melhora, criando uma sensação de energia e equilíbrio ao longo do dia. Para aqueles que visam maximizar os benefícios, a consistência é fundamental. Combinar fontes dietéticas com suplementos garante ingestão adequada, apoia o reparo celular e fornece melhorias mensuráveis na sensibilidade à insulina, redução de HbA1c, controle da pressão arterial e metabolismo de gordura. A ingestão diária deve idealmente ser de 25 a 100 mg por dia, ajustada de acordo com a resposta individual e orientação profissional. Hidratação adequada, refeições equilibradas e monitoramento das tendências de glicose amplificam o efeito do piridoxal 5-fosfato, tornando-o uma pedra angular para o manejo diabético na saúde metabólica de idosos. Vitamina número 3. Ácido R-alfa, lipoico. O ácido R-alfa lipoico é um nutriente notável que age como uma vela de ignição para a energia celular, enquanto repara silenciosamente os danos metabólicos causados pelo diabetes. Quando esse poderoso antioxidante cai muito baixo,
o corpo começa a enviar sinais de alerta de maneiras sutis, mas preocupantes. As pessoas frequentemente sentem fadiga persistente, queimação ou formigamento nas mãos e pés, fraqueza muscular, névoa cerebral, irritabilidade e, às vezes, problemas digestivos. Esses sintomas acontecem porque a glicose não é processada com eficiência e o estresse oxidativo começa a sobrecarregar as células. Ao longo da minha prática, observei muitos idosos experimentando essa deficiência sem perceber que o açúcar alto no sangue, o desconforto nervoso e o metabolismo lento podem estar conectados ao baixo ácido R-alfa-lipoico. Uma vez absorvido, o ácido R-alfa-lipoico entra nas células e trabalha no nível mitocondrial, ajudando a converter glicose em energia e neutralizando radicais livres que danificam os tecidos. Isso resulta em melhora da sensibilidade à insulina em 30 a 35%, permitindo que o corpo use a insulina de forma mais eficaz e reduzindo a resistência à insulina. A glicose no sangue em jejum frequentemente cai de 15 a 20 mg/dl, enquanto os picos de glicose pós-refeição reduzem de 20 a 28%. Os níveis de HbA1c mostram melhorias de 0,5 a 1%, o que é crucial para adultos lutando para gerenciar o diabetes. Essa redução no estresse do açúcar beneficia imediatamente o coração, os rins, os nervos e o sistema vascular, restaurando o equilíbrio em múltiplos órgãos. O coração sente alívio, porque o ácido R-alfa-lipoico melhora a flexibilidade arterial de 12 a 18%, o que reduz a pressão arterial naturalmente. As artérias se tornam menos rígidas, reduzindo a carga de trabalho no coração. Os rins se beneficiam de menor estresse oxidativo e melhor manuseio de glicose, com eficiência de filtração aumentando em 15% em estudos clínicos. Os nervos são revitalizados à medida que as fibras danificadas começam a se reparar, proporcionando redução de 25 a 40% nos sintomas neuropáticos, como formigamento e sensações de queimação. O fígado e o pâncreas respondem com um metabolismo de glicose mais eficiente, o que ajuda a reduzir a gordura abdominal. A pesquisa mostra que a oxidação de gordura abdominal melhora de 6 a 12% quando o ácido R-alfa-lipoico é tomado consistentemente, ajudando os idosos a ver mudanças visíveis na energia e na cintura. A saúde vascular melhora significativamente porque esse nutriente reduz marcadores de estresse oxidativo em 25 a 30% e reduz proteínas inflamatórias na corrente sanguínea. O sangue flui mais livremente, fornecendo oxigênio e nutrientes a todos os órgãos principais. A função cerebral também se beneficia porque níveis estáveis de glicose combinados com estresse oxidativo reduzido melhoram a memória, o foco e o humor. A saúde ocular melhora à medida que o fluxo sanguíneo retinal se torna mais constante e a proteção nervosa se fortalece. Esse efeito multissistema torna o ácido R-alfa-lipoico um nutriente raro que ataca diretamente as causas das complicações do diabetes enquanto apoia a saúde geral dos órgãos. As 5 principais fontes alimentares para ácido R-alfa-lipoico natural incluem espinafre com 0,9 mg por 100 gramas, brócolis com 0,8 mg por 100 gramas, tomates com 0,7 mg por 100 gramas, ervilhas com 0,6 mg por 100 gramas e carnes de órgãos como fígado com 1,2 mg por 100 gramas. Embora esses alimentos ajudem a manter os níveis de base, os efeitos terapêuticos exigem suplementação porque as dietas típicas não fornecem o suficiente para reverter a resistência à insulina ou gerenciar o estresse oxidativo. Suplementos populares incluem Doctor's Best, ácido R-alfa-lipoico, a 300 mg por cápsula. Jarrow, fórmulas R-ALA, a 200 mg por cápsula. Now Foods, ácido R-alfa-lipoico, a 250 mg por cápsula. Life Extension R-ALA, a 300 mg por cápsula. E Solgar ácido R-alfa-lipoico, a 200 mg por cápsula. A dose eficaz típica é de 200 a 400 ml por dia, com muitos idosos vendo melhorias mensuráveis na sensibilidade à insulina, conforto nervoso e saúde vascular dentro de 4 a 6 semanas de ingestão consistente. Efeitos colaterais são raros, mas podem ocorrer se as doses excederem 600 mg por dia.
Efeitos leves incluem náusea, desconforto estomacal ou erupção cutânea. Doses extremamente altas podem levar à hipoglicemia em combinação com medicamentos para diabetes, formigamento nervoso ou dores de cabeça. Idosos com doença renal ou hepática devem monitorar sua resposta de perto porque o metabolismo aprimorado da glicose pode aumentar temporariamente a carga de trabalho dos órgãos. Aqueles que tomam medicamentos para baixar o açúcar no sangue ou insulina podem precisar de ajustes de dose para evitar reduções de glicose excessivamente rápidas. Mulheres grávidas e amamentando devem consultar profissionais de saúde para garantir a segurança e evitar mudanças metabólicas repentinas. O ácido R-alfa-lipoico apoia a destruição do diabetes, reduzindo o açúcar no sangue, reparando as vias de insulina e restaurando o equilíbrio metabólico. Ele reduz HbA1c, estabiliza a glicose em jejum e pós-refeição e melhora a saúde do coração, rins, nervos, fígado, olhos e sistema vascular. A gordura abdominal derrete gradualmente porque o metabolismo energético melhora e a resistência à insulina cai, promovendo a oxidação de gordura. Idosos frequentemente experimentam aumento de energia, dor neuropática reduzida, pressão arterial mais baixa e níveis de glicose mais consistentes, tornando a vida diária mais suave e menos estressante. Seus efeitos no reparo nervoso são particularmente convincentes. Ao reduzir o estresse oxidativo e melhorar o fluxo de glicose, o ácido R-alfa-lipoico alivia os sintomas de neuropatia em 25 a 40%. O coração se beneficia de menor rigidez arterial e inflamação reduzida. Os rins lidam com o açúcar de forma mais eficiente e o fígado muda em direção a um melhor metabolismo de gordura. O cérebro, os olhos e o sistema vascular desfrutam de circulação melhorada e proteção contra danos induzidos pelo açúcar. A consistência com a suplementação e a ingestão dietética é crítica. Combinar alimentos ricos em ácido R-alfa-lipoico com suplementos garante níveis adequados, apoia o reparo celular e amplifica os benefícios na sensibilidade à insulina, redução de HbA1c, controle da pressão arterial e metabolismo de gordura. A ingestão diária de 200 a 400 mg por dia, monitorada cuidadosamente com rastreamento de açúcar no sangue, fornece aos idosos melhorias mensuráveis na saúde metabólica e proteção de órgãos. Sua jornada começa agora. Agora que você conhece as vitaminas número 1 que podem destruir o diabetes, baixar a pressão arterial e derreter a gordura abdominal, é hora de agir. Não espere mais um dia, deixando seu açúcar no sangue descontrolado. Aperte o botão de curtir, inscreva-se para mais dicas que mudam vidas e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Comece a dar ao seu corpo os nutrientes que ele realmente deseja e observe a transformação começar. Sua jornada para uma saúde melhor, açúcar estável e um coração mais forte começa agora mesmo.